Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, gente? Vocês acharam que domingo ia falhar, né? Não falha, não. Nós estamos aqui, nós definimos, né? E aí nós vamos aparecer todos os dias para fazer a leitura às 3h40 da manhã. Beleza? Como vocês estão? Como é que foi o dia de ontem? Produtivo? O que vocês fizeram? Me conta. Estamos aqui e vamos começar a leitura do capítulo 7 de Provérbios, tá bom? No capítulo 7, ele fala sobre adultério como símbolo de insensatez. E aí ele começa: meu filho, guarda as minhas palavras, conserva contigo os meus preceitos. Observa meus mandamentos e viverás. Guarda meus ensinamentos como a pupila dos teus olhos. Traze-os ligados aos teus dedos, grava-os em teu coração. Diz a sabedoria: tu és a minha irmã. Chama a inteligência minha amiga, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que tem palavras lúbricas. Estava eu atrás de uma janela em minha casa e olhava por entre as grades. Essa primeira parte aqui, gente, o que ele fala? Guarda a sabedoria. Você vê que ele faz, parece até uma súplica, né? Guarda a sabedoria, chama a sabedoria, a minha amiga, chama a inteligência, né? Minha irmã, a sabedoria tenha como irmã, a inteligência como amiga. Por quê? Por que ele suplica tanto isso? Vocês já pararam para pensar quando você vive uma vida de vício e quando você é uma pessoa virtuosa? Qual que é a diferença de vício e de virtude? Uma das diferenças, né? O vício, você não tem liberdade para sair dele. Não é à toa que as pessoas que fumam, que bebem, né? Os que infelizmente usam droga, não é fácil você sair de uma prática de vícios, né? É bem complicado. Agora, quando você é uma pessoa virtuosa, vocês já pararam para pensar que você pode deixar de ser uma pessoa virtuosa num estalar de dedos? Você tem liberdade para deixar de ser virtuoso. Basta você fazer o quê? Basta você não observar a sabedoria. Basta você faltar com a inteligência. É questão de segundos. Às vezes você não pensa direito e simplesmente toma uma decisão que pode mudar todo o rumo da sua vida. Então, por isso que ele fala: guarda as minhas palavras. Ele praticamente está suplicando. Chama a inteligência, minha amiga. Chama a sabedoria, minha irmã. Por quê? Porque dificilmente você vai cair nesses caminhos, né? Dificilmente você vai deixar de ser virtuoso. Você vai deixar de pensar antes de agir. Dificilmente. Por isso que a todo tempo ele está suplicando com a gente, né? Que o sábio continue sendo sábio, que o sábio continue buscando a sabedoria. Gente, isso é uma busca, isso é um caminho. Não existe isso, eu já sou sábio. Não, isso é uma construção, isso é dia a dia, né? Isso é uma prática. Você tem que fazer isso diariamente, isso é uma decisão. Você tem que decidir todos os dias, né? Observar esses caminhos. E aí ele fala, né? As pessoas que são experientes busquem conhecimento. E o tolo que busque bom senso e equilíbrio.
O que é buscar bom senso, gente? A pessoa, quando ela é tola, se ela tiver um mínimo um bom sensor, também já ajuda, né? Dela saber o lugar que ela tá, dela ter bom senso de saber, ou isso compete a esse lugar, não, essa prática não é aqui, né? É isso que ele está apelando. E aí, na segunda parte, ele começa a falar, né? O que acontece? A mulher estava da janela da casa e olhava por entre as grades. Vi entre os imprudentes, entre os jovens, uma adolescente, incauto. Passava ele perto da morada de uma dessas mulheres e entrava na casa dela. Eis que sai uma mulher ao encontro, ornada como uma prostituta, e o coração dissimulado, inquieta, impaciente, seus pés não podem parar em casa, uma vez na rua, outras na praça. Em todos os cantos ela está de emboscada. E aí fala, né? Tinha que oferecer sacrifícios pacíficos, hoje cumpri meu voto. Por isso saí a teu encontro para procurar-te e achei-te. Olha para você ver. A pessoa, ela estava lá já de butuca, só esperando, né? Meu pai falava o seguinte: todo dia sai na rua um bobo e um esperto. Se os dois se encontram, aí já era. E aqui no caso, saiu uma pessoa que simplesmente estava andando pelas ruas de um lado para o outro sem saber nem o que ele estava procurando. E aí, gente, o que acontece? Para quem não tem um destino, né? Quando você não tem um alvo, quando você não tem um destino, quando você não traça metas, qualquer caminho serve. Quando alguém pergunta, para onde você está indo? O que você quer? O que você está fazendo da sua vida? Você para e pensa e fala, não sei. Não, tanto faz. Para quem não sabe aonde está indo, qualquer caminho serve. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí a gente está andando de um lado para o outro, feito uma barata tonta. Você não está observando qual que é seu alvo, você não tem um objetivo concreto. E aí o que acontece? Você é isca fácil para esse tipo de pessoa. Você se torna uma presa muito fácil. Porque você está andando por aí, não tem nem destino. Então, muita atenção com isso. E aí ele fala, né, que seduziu ele à força de palavras, arrastou, pôs-lhe logo em seguida como um boi que é levado ao matadouro. Por que pôs ele como um boi que é levado ao matadouro? Porque na hora que ele cometer esse adultério, acabou para ele. Esse tipo de pecado, gente, tem perdão? Tem perdão. Só que o pior não é o perdão. O pior é você lidar com a culpa. O pior é você ter vergonha. O pior é as pessoas te apontarem na rua. O pior é você lidar com isso. Por isso ele compara como um boi, né, que é levado ao matadouro. Então, a gente tem que ficar muito atento. E aí ele fala, né, no finalzinho ele fala: e agora, meu filho, ouvi-me, prestai atenção às minhas palavras, que o vosso coração não se deixe arrastar para seguir essa mulher, nem vos extravieis em suas veredas, porque numerosos são os feridos por ela, e considerável é a multidão de suas vítimas. Sua casa é o caminho da região dos mortos, que conduz às entranhas da morte. Gente, e aí ele suplica, né? Que o vosso coração não se deixe arrastar para seguir essa mulher. Então, qual o convite para o dia de hoje? O convite para o dia de hoje é que a gente continue a nossa busca por conhecimento, que a gente possa ter entendimento, que a gente possa ter discernimento e que a gente possa fazer principalmente a aplicação.
de todas essas coisas em nossa vida. Porque, gente, conhecimento sem aplicação é a mesma coisa que a fé sem ação. Não servem de nada. Não servem de nada. Então eu convido a vocês que no dia de hoje vocês sinceramente façam essa reflexão e muito cuidado para não estar zanzando por aí, né, de um lado para o outro, sem pensar aonde eu estou indo. Quando você tem um alvo, quando você tem uma meta, você segue aquele alvo ali. E, por favor, não se desvie nas veredas. Não se extravie. Se você aplicar e praticar todo o conhecimento, entendimento e discernimento, dificilmente você vai desviar das veredas. Traça seu alvo e segue em frente. Isso é o mais importante, né? Então, isso é o que o capítulo 7 está aqui querendo dizer pra gente no dia de hoje. E aí aqui, eu virei aqui, né, para ver uma palavra e veio Eclesiástico 15, que fala: aquele que teme a Deus praticará o bem. Aquele que exerce justiça possuirá sabedoria. Ela virá ao seu encontro como a mãe cumulada de honrarias, e ela o receberá como uma esposa virgem. Irá alimentá-lo com o pão da vida e da inteligência. Ela o saciará com água salutar de sabedoria. Ela fortalecerá nele e o tornará inabalável. Ela o sustentará para que não seja confundido e o exaltará entre os seus próximos. Ela abrirá a boca no meio da assembleia, o encherá do espírito de sabedoria e de inteligência, e o revestirá com um manto glorioso. Acumulará tesouro de alegria e júbilo, e lhe dará herança no nome eterno. Ele lhe dará por herança um nome eterno. Gente, olha o que está falando. Aquele que teme ao Senhor praticará o bem. Aquele que exerce a justiça possuirá sabedoria. Então, gente, aqui fica mais uma dica, né? Como a gente faz para alcançar a sabedoria? Então, praticar a justiça e temer a Deus. E é uma promessa, gente. Quando a gente é temente ao Senhor e quando a gente praticar a justiça, nós vamos ser cada vez mais pessoas sábias. Então, esse foi o nosso momento sabedoria desse domingão. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia delicioso ao lado dos familiares, que vocês aproveitem esse dia, esteja, né, junto com os filhos, com a família, sente-se à mesa, fale, converse, troque figurinhas, né, e tenham um momento de compartilhar a sabedoria entre os seus. Eu te convido a fazer isso todos os dias, mas principalmente o domingo. Às vezes a semana é tão corrida, né? Tem muitos aqui que não conseguem nem fazer um almoço em casa durante a semana, come fora. Mas nesse domingo convido vocês principalmente a sentar-se à mesa e praticar e transmitir um pouco da sabedoria a todos os seus, tá bom? Um beijo grande e amanhã a gente tá aqui, se Deus quiser. Mais uma vez, fiquem com Deus.